Hoje é dia 8 de junho, essa é a nossa última aula ao vivo. Por enquanto não tem nenhum aluno na aula, já são 8h28, então vou dar início à aula, para depois vocês assistirem. A disciplina é técnicas de seleção de pessoas. Tem um módulo nessa disciplina que fala sobre ética. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre a ética. Em que momento que ela vai entrar aqui nessa discussão? O foco é falarmos um pouco sobre o pós-seleção, naquele momento que nós temos que dar o feedback para o candidato, porque o processo de seleção, ele não termina no momento da escolha do candidato e daí há um encaminhamento desse candidato para os exames médicos, para posterior contratação. É necessário também trabalhar os aspectos da ética no que se refere àqueles candidatos que não foram escolhidos, né? É sobre isso que eu vou abordar aqui hoje com vocês. Já pus esse material também lá no fórum da disciplina. Os objetivos dessa aula são assimilar o papel do profissional de recursos humanos na devolutiva do processo seletivo, compreender a importância da devolutiva no processo seletivo, reconhecer a necessidade de tomar decisões no processo seletivo de forma ética. Para quem está lendo e prestando atenção nisso, já passou por uma situação desagradável durante um processo de seleção, talvez esse conteúdo tenha chamado atenção, porque é muito pouco provável que as empresas venham a dar feedback, ou seja, falar o que o candidato poderia melhorar naquele aspecto do que foi exigido para a vaga, para que assim esse candidato busque mais habilidades ou para que ele eh, também possa promover alguma mudança no seu comportamento, seja mais claro, mais objetivo na hora da entrevista. Então, isso aí é muito difícil ser feito. Na perspectiva do candidato, é muito fácil criticar a empresa por não fazer isso, porque tudo que o candidato quer é ter um feedback, é saber por que que ele não entrou naquela vaga. E na perspectiva da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, é difícil fazer isso também. Então, eu gostaria que vocês, para poder assimilar bem o conteúdo, tenham em mente esses dois lados, né? O lado do candidato, que quer ser eh, orientado quanto às suas necessidades de melhoria, e também, enquanto profissional de RH, o quanto é importante desenvolver essa competência, ter essa habilidade, ter essa clareza, ter esta coragem de fazer esse trabalho de uma forma mais aberta, certo? Mesmo que a empresa não tenha uma prática assim claramente definida sobre isso, às vezes até na entrevista mesmo, pode falar com o candidato às vezes alguma coisa, para poder orientá-lo. Isso não faz nenhum mal, né? É a forma de falar que vai determinar aí o sucesso disso. Então, assim como dar feedback para um colaborador é importante, também dar uma orientação, um direcionamento, algo nem que seja muito sutil para o candidato, a gente pode fazer. Por exemplo, está conversando com o candidato, e esse candidato às vezes está muito nervoso na hora da entrevista, fica completamente desconfortável, sem saber até mesmo como se posiciona na cadeira. Então, nesse caso, por que não fazer uma tentativa de reiniciar a entrevista? Ajuda o candidato, né? Às vezes é um candidato ótimo, que está assim procurando emprego há muito tempo, ou que está com uma urgência de começar a trabalhar, fica muito ansioso na hora de passar pela entrevista, porque não pode perder aquela vaga. Na cabeça dele, ele foi, né, ali com uma ansiedade grande, dizendo assim que essa vaga é para mim, ou porque é perto de casa, ou porque o salário é bom, ou porque é exatamente aquilo que eu queria, é a empresa que eu quero. Então ele vai tão assim cheio de expectativa, tão ansioso que não consegue sair bem na entrevista. Então, já pode até dar um feedback nessa hora, só fica tranquilo, estou percebendo que você está um pouco ansioso, está tudo bem, quer tomar uma água? A gente pode começar a entrevista de novo, não tem nenhum problema.
Vamos lá começar de novo? E ajudar o candidato mesmo. Só de fazer isso já vai mostrar para o candidato que quando ele for para a entrevista, ele tem que diminuir esse grau de ansiedade. Às vezes é a ansiedade dele que vai impactar naquela seleção de forma negativa, né? O feedback é o principal instrumento da devolutiva do processo seletivo. Por meio dele, o candidato poderá refletir sobre os pontos de desenvolvimento. Então, quem sabe um candidato que eu dei um feedback que nas entrevistas é importante ficar mais tranquilo, às vezes pode dar até alguma orientação mesmo de como ele poderia fazer isso. Então, vamos supor que ele tende a dormir muito, né, e não gosta de acordar muito cedo, e às vezes ele chega na entrevista cedo e ele fica com mau humor, fica ali, né, se sentindo até mal mesmo. Tem gente que tem, às vezes, até algum problema de saúde, que se toma café não se sente bem, ou se não toma café é que vai se sentir mal. Neste caso aí, se tiver possibilidade de escolha do horário da entrevista de manhã ou à tarde, direcionar o candidato para escolher a entrevista no horário que for mais confortável para ele. Então, são coisas nesse sentido, às vezes. Outra coisa, né, explicar para o candidato a importância de descansar na véspera da entrevista, para que ele se sinta mais tranquilo, descansado. Também deixar claro para ele a importância de conhecer a empresa. Não tem nenhum problema falar isso com o candidato, certo? Essas coisas assim ajudam, inclusive, as pessoas a se desenvolverem também. Considero que ser ético contribui com o desenvolvimento das pessoas de um modo geral, envolve ser aberto nesse sentido. Às vezes aquela seleção, aquele processo seletivo não trouxe um resultado no sentido positivo de contratar o candidato, mas foi o melhor processo de seleção que ele fez na vida, porque ele teve a oportunidade de ouvir um profissional da área de recursos humanos falando para ele como ele deveria se preparar para um processo de seleção. São coisas, às vezes, que com poucas palavras a gente consegue fazer. Quais são as dicas para se fornecer um processo de feedback? Esse material da aula foi tirado do livro, né, do módulo da disciplina, então fica muito fácil de você estudar, né, que é uma espécie de resumo mesmo. É importante ser específico, ao invés de geral, então é dar exemplo, né, pontuar, por exemplo, na hora de começar a entrevista, procura entrar mais relaxado, né, ou na hora de falar sobre a empresa, pode, você trabalhou, pode pontuar de forma mais precisa o negócio da empresa, sinalizar para aquela pessoa o que que você quer dizer para ela, né, que sentiu falta no momento em que ele foi falar, porque às vezes ele se perdeu contando muitas coisas e ele não conseguiu chegar ao ponto do que aquela entrevista exigia. Seja oportuno, não perca tempo. Então, é procurar a oportunidade, né, que surgir ali para você conversar com o candidato. Vamos supor que ele mencionou alguma coisa sobre dificuldade de falar com como ele se relacionava ali naquela empresa, né? E ele não conseguiu sinalizar muito bem, ele ficou falando muito dos chefes, esqueceu falar dos colaboradores, seus colegas de trabalho, então procurar aproveitar a oportunidade nesse momento também para poder fazer esse feedback naquilo que surgir no momento. Vejam que o feedback ele é muito parecido com o feedback que a gente faz no dia a dia da empresa mesmo como gestor. Fundamente-se em fatos e dados, não em julgamentos pessoais, então não é julgar a pessoa. Você então quer dizer que você é muito nervoso, que você é muito impaciente, ou que você não gosta disso, ou não gosta daquilo, ou você nem fala nada e você começa a criar, né, uma ideia errada daquela pessoa baseado num determinado comportamento que ela teve. Se ela chegou de um jeito assim mais, vamos dizer, nariz em pé, né, com os focistas, ela está procurando se demonstrar mais segura e você acha que essa pessoa é muito antipática, né? Então não fazer julgamentos em relação a essa pessoa, às vezes ela tem determinados comportamentos por mecanismo de defesa, não é nada da pessoa, né? Cada um é de um jeito, então é importante não fazer julgamentos pessoais. E também, caso essa pessoa, por exemplo, tenha
alguma escolha, alguma opção na vida dela em relação à religião, em relação à orientação sexual, qualquer coisa assim, não tem que se apegar a isso, né? Direcione o feedback para aquilo que pode ser modificado, é claro, né? Porque nós não vamos ficar ali martelando em cima de uma situação que a gente não tem informações suficientes para poder ajudar, para entender por que que a pessoa funciona assim, para ajudar essa pessoa a melhorar. Esses aspectos de melhorias seriam coisas muito superficiais, porque eu não posso direcionar um feedback para a pessoa dizendo, sugerindo a ela que ela deveria mudar alguma coisa na vida dela, na família dela, alguma coisa que eu nem conheço a causa daquilo, né? Determinados assuntos nesse nível ficariam para uma situação de, por exemplo, uma terapia que essa pessoa fosse fazer. Então, nós não vamos entrar por aí. É, o que que eu poderia dizer para a pessoa que pode ser modificado? Se essa pessoa chegou atrasada no processo seletivo pelas 3 vezes, pode ser modificado? Pode, deve. Se ela não fizer isso, está difícil, né? Então, é conversar. Que percebeu, por exemplo, uma dificuldade dela chegar na hora, o que que aconteceu, né? Isso não pega bem. Pode falar isso com a pessoa. Às vezes ela não é, nem percebeu que fez isso. Ela está tão acostumada a chegar atrasada que para ela tudo bem, né? É, esclarecer para a pessoa, não deixar ela ficar com dúvida, com a pulga atrás da orelha, poderíamos dizer assim, né? Neste caso, o que que a gente pode pensar? Fazer, né, para que essa pessoa tenha total clareza, né, do que ocorreu ali naquele processo. Deixa ela perguntar. Estão vendo que é tudo muito simples, mas é difícil, né, de fazer. Não é fácil fazer isso, né? Deixa eu ver se tem alguém na sala. Não chegou ninguém na sala ainda não, né? Não chegou. Então, é difícil a gente conseguir, de fato, fazer isso, né? Não é brincadeira a gente dar um feedback. A gente muitas vezes quer fazer da melhor forma possível, mas a gente pode. é, Acho que eu saí do compartilhamento e voltar. A gente às vezes quer fazer isso da melhor forma possível, mas se sente constrangido, se sente ali numa situação de é, que pode errar, né, na hora de fazer esse feedback. Vou voltar ao compartilhamento. Por que que é importante esse processo seletivo? Eles vão fazer com que os candidatos se sintam até acolhidos, né? E vão começar também a ver que essa empresa é séria, podem até criar uma fidelização de querer até, de fato, trabalhar nessa empresa, né? Procurar melhorar e tentar novas vagas. Em alguns processos seletivos, após o fechamento do processo, candidatos, geralmente os não aprovados, são convocados a participar do encontro de feedback. Dar um feedback em geral, talvez seria assim algo mais difícil, porque pode criar algum conflito ali na hora, né? Então tem que ver se você vai ter segurança para fazer isso, mas também pode ser dar um feedback em geral, mostrando quais foram os critérios de escolha. Seria só isso, né? Ou até dizer assim, olha, nós marcamos hoje, quem quiser vir, pode vir, e nós vamos falar quais foram os critérios que foram utilizados para poder fazer a seleção. Isso também é uma boa coisa, né? A aprovação seria um atestado de que não existe nada mais a ser melhorado? E para quem não passou, não seria interessante descobrir por quê? Então, é nesse sentido que o feedback vai contribuir. A importância dele é de mostrar que sempre pode melhorar. É que não entrou naquela vaga, mas poderá entrar em outras vagas. Às vezes, até o candidato que não foi selecionado ficou assim, para a par praticamente com o outro candidato. E o que fez com que ele entrasse, às vezes foi até um critério de idade, que a empresa pode ter isso, né? Quando vai empate, vai escolher o que é mais velho, por exemplo, para dar oportunidade, pode ser uma política da empresa, não tem nenhum problema nisso, certo? A importância do feedback ainda, continuando sobre isso, é a devolução das informações apuradas ao candidato. Em nenhuma hipótese, o que foi avaliado significa a totalidade de um perfil. Isso é, o avaliador verifica pontos específicos do comportamento. Então, o selecionador não é um robô que faz uma análise,
que rastreia a vida todinha e que tem toda a verdade, né? Isso não existe, né? Toda a verdade, nem mesmo uma terapia vai ter. Sempre se trabalha com hipóteses. Então, é importante também mencionar que são hipóteses que foram feitas naquela hora. O avaliador nunca saberá tudo sobre o candidato, apenas partes, pedaços, amostras baseadas naquele comportamento diante da situação de busca de trabalho naquela empresa para aquela vaga. Às vezes, um candidato pode sair muito melhor ao se apresentar para a vaga X do que para a vaga Y na mesma empresa. Ou ele poderá se apresentar muito melhor para um selecionador do que outro, por questão mesmo de se sentir mais à vontade com a pessoa. Então, isso tudo é muito relativo, né? No caso do candidato aprovado, o avaliador vai dizer que o comportamento e características o candidato possui foram compatíveis com o cargo e o que não foi, certo? É, mesmo os candidatos aprovados possuem deficiência em alguns pontos, significando que ele precisa desenvolver para exercer o cargo para o qual foi selecionado. Então, nós sempre fazemos isso. Quem não faz está falhando. Isso é conteúdo já de levantamento de necessidade de treinamentos, né? Então, quando nós terminamos o processo de seleção, aquele candidato que é selecionado deve ser chamado e deve dar a ele um feedback bem claro. Olha, nós então optamos por escolher você, até mesmo perguntar se ele vai aceitar aquela vaga, se ele está mesmo disposto a trabalhar na empresa, que ele foi escolhido porque encontraram experiência, assertividade, viu um tanto de coisa nele que fez com que aquelas características determinassem a contratação. Por outro lado, também poderá dizer, olha, você ainda tem algumas questões a serem desenvolvidas, a gente sabe disso, como você mesmo disse na entrevista, que você tem, por exemplo, o nível intermediário de idioma espanhol, inglês, ou que você, em relação a planilhas de Excel não tem tanto domínio, é importante que isso seja tratado. A gente até sugere que você comece a procurar algo nessa linha. A empresa também dá a oportunidade de aprender isso aqui dentro. Então, esses dois aspectos, seja alguma limitação em relação a algum idioma, em relação a alguma planilha de Excel, ou algum tipo de competência que esse candidato não tem por completo, serve de registro na ficha desse candidato para futuros treinamentos. Então, não quer dizer que vai treinar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, mas vai iniciar alguma coisa nesse sentido, vai direcionar esse candidato para algum treinamento que a empresa venha a ter relacionados a esses temas. E depois, quando for dar um feedback para ele, fazer uma avaliação de desempenho, vai acompanhar, ver se ele já melhorou isso, se ele tem procurado se desenvolver naqueles aspectos que foram constatados na seleção como algo a ser melhorado, e isso que é fazer o gerenciamento. Então, o processo de recrutamento e seleção não pode ser esquecido. É com base nessas informações do processo de seleção que a empresa vai criar condições de fazer a retenção de talentos, vai fazer uma promoção ali dentro da empresa de alinhamento com os aspectos da empresa, com a cultura da empresa, e essa pessoa estando alinhada irá ser direcionado para um processo de seleção. Então, a responsabilidade do turnover dentro da organização também é da área de recursos humanos, justamente porque ela obtém vários dados no processo de seleção e esses dados devem ser conversados, tratados juntamente com a chefia da área. E durante os processos de avaliação, isso deve vir à tona. O caso de um candidato não aprovado, então a gente estava falando de um que foi aprovado, fez todo esse processo. Se a empresa faz tudo isso com o candidato que é escolhido, fica bem. Agora, quando ela não faz nem com o candidato que é escolhido, imagine se ela vai fazer com quem não é aprovado. Nesse caso aqui, o que a gente quer trabalhar é com o não aprovado. O caso de um candidato não aprovado é exposto o que o distanciou do perfil em questão. Ou seja, não vai falar que ele está com defeito, né? Com problemas, não é isso. Não estou falando de um problema, estou dizendo que, de acordo com o perfil, com o momento dele da vida profissional, com o que ele tem de desenvolvimento, que ele se distanciou muito daquele perfil que a empresa pretendia. Por exemplo, a empresa pretendia um perfil
em que a pessoa já tivesse bastante maturidade, experiência no que se refere à tomada de decisão, ter equipes. Ele nunca gerenciou equipes. Então, isso ficou a desejar, né? Ela escolheu candidatos que já tinham gerenciado equipes, porque isso é determinante no momento da empresa. E sugere até para esse candidato que, na primeira oportunidade que ele tiver de trabalhar numa empresa e ser líder de equipe, que ele faça, porque isso vai contribuir muito com o currículo dele, certo? Assim, quando o candidato quiser concorrer a cargos semelhantes àquele do qual ele concorreu, já vai saber o que que faltou nele. Às vezes ele fica achando que ele não foi selecionado porque ele pediu um salário alto, ou porque ele não saiu bem na entrevista, ou não participou bem da dinâmica, não foi nada disso, foi simplesmente porque ele não tinha experiência com cargos de liderança, nunca liderou equipes. Um detalhe interessante é que, em alguns casos, o candidato não é aprovado por estar acima do perfil e não abaixo. Pode ocorrer assim também. Isso é importantíssimo ser falado, porque às vezes o candidato acha que está aquém da vaga e está muito além, então ele fica com a autoestima, às vezes, lá no chão, fica inseguro, né? Às vezes ele está ficando já mais maduro, passando os 40 anos, começa a ficar aflito porque ele está concorrendo a vagas e não consegue, então ele devia até fazer o contrário, concorrer a vagas com maior exigência, porque aí ele vai poder é, entrar nessas vagas com maior probabilidade, né? É raro vermos que alguém participou de um processo seletivo e recebeu um feedback sobre o motivo que ele não foi aprovado. Você já recebeu algum feedback de processo que você não foi aprovado? Ou conhece alguém que já teve isso? Talvez nem conheça ninguém, né? Às vezes o candidato fica até ligando para a empresa, perguntando tudo, e ninguém atende, ninguém fala, né? Fala só assim, o seu currículo vai ficar arquivado na empresa e nem em outra oportunidade faremos contato, né? Isso não é feedback, né? Isso é só informação no sentido do trâmite do processo de seleção. Não tô falando desse tipo de feedback, né? Mas também já é alguma coisa, né? Às vezes não fala é nada, né? O candidato fica assim, será que já jogou meu currículo no lixo? Nem sei, né? Com o aumento nas buscas por emprego e a chegada das redes sociais, a cobrança desse retorno por parte das empresas se tornou maior ainda. Então, é importante que a empresa mantenha esse relacionamento com o cliente, com o seu candidato, né, os candidatos às vagas, de uma forma mais aberta, né? Até mesmo porque isso vai fazer com que a empresa se sobressaia mais nessas mídias, nas redes sociais, né, como uma empresa boa para se trabalhar. Eu acho isso que valoriza muito a área de recursos humanos, inclusive. Quais que são as vantagens de fazer esse feedback, de dar o feedback? Imagem da empresa no mercado, como eu já disse, né, banco de dados, banco de talentos, né, que a empresa vai ter, vai reter os talentos, pode atingir e melhorar o clima da empresa. É uma questão de responsabilidade social, de cidadania, de respeito, de pensar nos direitos, né, humanos, nos direitos daquela pessoa que passou pelo processo de seleção. Você tem todo um histórico dela, aquele histórico, aquilo que ela ouviu de você, você é um profissional, de certa forma ela tem direito, né, a saber a sua opinião, por que não? E porque vai criar uma carreira sustentável, né, no sentido de manter aquilo, né, que está sendo construído de bom, certo? Então, isso é importante. Há quem fale que o feedback deve ser solicitado, né? Então, nós não devemos forçar os candidatos a comparecer para dar feedback. Antes de dar o feedback, é importante saber se o candidato, se a pessoa está aberta a isso, porque senão fica muito invasivo, né? No caso de um feedback dentro da empresa, nós, como gerentes, somos obrigados a fazer esse feedback, mas é muito importante também que a pessoa esteja pronta para poder receber esse feedback de forma respeitosa, né? Selecionar um colaborador para uma vaga de trabalho é uma tarefa que exige do recrutador não apenas competência técnica, mas também uma boa dose de equilíbrio. Além disso, exige bom senso e principalmente valores éticos. Então, é importante desenvolver isso, né? Nesse nível do bom senso. Não ficar só trabalhando com aspectos da técnica, né? Fazer tudo tão perfeito. Às vezes quer tanta perfeição
que esquece o lado humano da coisa, não é mesmo? Então é preciso ter bom senso em tudo, equilíbrio, né? De acordo com o caso, com a situação, é que você vai fazer isso também. É nessa perspectiva de respeito e valorização dos candidatos que a seleção se concretiza como sendo justa e ética, né? Justiça total, dificilmente o ser humano tem, né? Mas é preciso caminhar para esse lado, né? E ser ético é fazer da melhor forma possível cada ação que nós fazemos. Tomar decisões éticas não é uma tarefa fácil, pois somos expostos a mais diversas pressões, tanto internas como as da nossa consciência, quando externas, quanto externas, como que seria mais adequado aos negócios. Então, nós temos que avaliar os dois lados, né, do ponto de vista daquilo que nós estamos fazendo, de ser o melhor possível, e do ponto de vista da empresa, aquilo que é mais adequado. A área de gestão de pessoas, de recursos humanos, sempre lida por aí, né? Não quer dizer que você vá descumprir ordens da empresa para poder dar um de justiceiro, né? A empresa tem o poder de decidir o que que é mais indicado naquele caso, e você deve, com o tempo e negociando, fazendo com que as coisas caminhem para um lado de maior equilíbrio possível, né? Dentro daquela organização. Uma empresa ética é aquela que pratica um conjunto de princípios e valores que norteiam a conduta da organização e seus integrantes, garantindo que as ações sejam precedidas de uma devida reflexão acerca do que é correto no contexto moral e das regras que conduzem às boas relações entre as empresas e indivíduos. Quando você chega numa empresa que não faz nada disso, é preciso ir com calma também, né, para poder conseguir implantar, nem que seja essa reflexão sobre o que que é correto, o que que faz bem, o que que vai contribuir com esses candidatos, sem ferir os valores da empresa, no sentido assim até de prejudicar a empresa, certo? Então, não tem que também querer impor goela abaixo da empresa aquilo que você gostaria de fazer em relação ao processo de seleção. É preciso ir com calma, né? Lembra disso. Esse conteúdo, então, visa trabalhar os aspectos do recursos humanos na devolutiva do processo seletivo. E ele é fundamental para que a gente possa fazer um processo de seleção de fato mais justo, mais ético, de uma forma mais humana, né? Se você tem grande dúvida sobre isso, se você nunca se sentiu preparado para fazer isso, né? Acha até que isso não deve ser, lembra que, no mínimo, quando fazemos um processo de seleção, nós devemos ser o mais humanos possível, no sentido de respeitar a pessoa que está ali para ser entrevistada, entender que ela está num momento delicado. A gente não vai colocar ela como a vítima, como a pedinte, mas é um profissional que está ali numa situação delicada em busca de uma oportunidade. Merece respeito, porque ele está, de certa forma, fragilizado naquela situação. Se a gente não contribui para que ele também se manifeste da melhor forma possível, a gente vai ter dificuldade de entender o que ele tem de bom para entregar à empresa, né? O conteúdo dessa aula foi tirado do material da disciplina, como eu disse, né? Hoje foi, então, a nossa última aula ao vivo. Eu já coloquei para vocês que na prova do dia 15 vai cair todos os módulos, é só estudar esses módulos, e as questões são muito dentro daquilo que tem nesses módulos, ok? Vou parar o compartilhamento, interromper a gravação, vou ficar na sala para poder acompanhar vocês aí, né? Quem quiser entrar, fazer exercício e tal, estudem para a prova, né? Façam aí da melhor forma possível, né? E não deixem de fazer a prova no dia do dia da prova regular, que vai ser, então, no dia 15 de junho, presencialmente.